Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Nós estamos na série de milagres de Jesus e hoje o milagre que nós queremos falar um pouco sobre ele é o milagre que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. É a cura de um cego, chamado Bartimeu. Ele era morador da cidade de Jericó, junto com a sua família, porque o texto fala o nome do pai dele, filho de Bartimeu. E o que nos impressiona nesse texto são alguns aspectos envolvendo a história desse homem. Quando ele fica sabendo que uma multidão estava passando e ele pergunta o que estava acontecendo, alguém diz para ele, olha, Jesus está passando por aqui. E imediatamente o texto mostra que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mesmo com aquela multidão toda, mesmo com as pessoas não dando atenção a ele, mesmo com a multidão tentando abafar o seu grito, Jesus escuta Bartimeu gritando e ele retorna, diz o texto, e vai ao encontro dele e pergunta para ele, o que você quer que eu faça com você? E aí ele imediatamente vai ao ponto com Jesus. Eu quero que você me permita ver. E Jesus fala para ele, vai, você está curado. E o texto mostra que, quando isso acontece na vida dele, ele larga a túnica, que era um costume, inclusive, para os miseráveis que ficavam ali pelo caminho pedindo ofertas, dinheiro, recursos. Ele larga a túnica e vai seguindo a Jesus. Passa a ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Isso é que eu gostaria que a gente pudesse compreender isso. Primeiro, a gente poderia até dar um tema sugestivo para isso. A fé que nos faz enxergar. Às vezes, a gente pode ter toda a condição humana funcional. Podemos enxergar, ouvir, podemos ter o olfato, o paladar, o tato, mas às vezes nós estamos inertes e nós não conseguimos perceber e nós não conseguimos ver. E com certeza havia uma multidão ali. Mas Bartimeu, mesmo sendo cego, ele conseguiu enxergar Jesus da maneira como Jesus é. Jesus, filho de Davi. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Rei dos Reis. Isso aqui começa a dar sentido quando que e como que nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor. Jesus, ele é Deus. Faz toda a diferença. Porque se olharmos apenas para um Jesus histórico, se olharmos apenas para um Jesus religioso, se olharmos para Jesus construído em uma imagem, é míope a nossa visão. Nós não vamos alcançar de Jesus aquilo que ele quer nos oferecer, que por sua vez pode estar ao encontro daquilo que nós queremos pedir a ele. E uma coisa podemos ter certa, Deus, Jesus, ele tem muito a nos oferecer, muito além do que nós possamos pensar e imaginar, conforme a Bíblia diz. Mas nós precisamos conhecer ele e dialogar com ele como ele é. Você faz esse diálogo. Então Bartimeu nos dá uma aula de fé. Ele não tem olhos para enxergar fisicamente, mas ele tem a visão da fé para enxergar que Jesus é Deus e clama. Então a fé de Bartimeu nos dá uma dimensão de 3 aspectos. A ousadia de gritar, porque o texto e o termo aí clamar é que ele gritou mesmo, ele ficou gritando. Então a primeira coisa que a fé vai nos levar é ousar a gritar pelo nome de Jesus. A segunda coisa que a fé vai nos levar é a confiar no nome de Jesus. E ele confiou. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus para ele. Eu quero ser curado. Porque ele confiou que Jesus é quem tem o poder para fazer o que fez com ele. E finalmente, a fé nos leva a terceira determinante mais importante de tudo para nós é que a fé nos leva a nos tornar seguidor de Jesus. Aqui que está o grande entendimento de que se nós queremos, acima de tudo, avaliar a nossa fé, nós temos uma fé o suficiente para clamar sem temor a Jesus? Ou nós somos tímidos? Ou nós somos acanhados? Ou nós somos envergonhados por falar ou clamar o nome de Jesus? Bartimeu clamou diante de uma multidão e não se importou com quem mesmo pudesse estar querendo calar. Mas ele, ao mesmo tempo, ele se apresentou a Jesus de uma maneira que quem confia
Porque se nós confiarmos em Deus, a Bíblia nos fala que tudo poderemos. E isso é que nos faz. Mas acima de tudo, Jesus quer que a gente possa clamar, que a gente venha a confiar, mas que a gente venha a seguir. Muitos, até mesmo na Bíblia, até alguns que durante um tempo se tornaram discípulos, eles passaram por algumas fases, mas negligenciaram a principal, abandonaram o fato de seguir a Jesus. A diferença de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo, a diferença da verdadeira fé é aquela que veio nos moldando para que a gente pudesse ter parte com Jesus de maneira irreparável, de maneira a não separar mais e seguir com Ele por toda a eternidade. É aqui que faz a diferença. Se eu realmente estou enxergando com os olhos da fé, se você realmente está enxergando com os olhos da fé. E aquilo que nos faz crer que Bartimeu realmente estava enxergando com os olhos da fé para passar, inclusive, a ter uma visão física, foi que ele largou a túnica e seguiu a Jesus. E a Bíblia nos fala sobre isso. A palavra de Deus nos fala: aquele que não abandonar pai e mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. E Deus não quer que nós abandonemos aquilo que é importante, mas Ele quer que nós valorizemos aquilo que é mais importante, que é Deus. Deus acima de tudo. E assim seguiremos, trazendo bênçãos e benefícios na nossa casa, no nosso país, no mundo inteiro. Essa é a fé que nos faz verdadeiramente enxergar o melhor, que é um rumo de seguir a Jesus. Um forte abraço.